Minha família zombou do meu pequeno negócio até ele vender mais que o deles. Tudo começou numa dessas tardes de domingo em que a família inteira se reúne na casa da minha avó para o almoço tradicional. Eu estava tentando explicar para o meu pai e meus tios sobre a minha ideia de vender brigadeiros gourmet pelo WhatsApp, quando percebi os olhares de desprezo e risadinhas abafadas que circulavam pela mesa. O meu tio mais velho, dono de uma loja de materiais de construção no centro da cidade, foi o primeiro a soltar uma dessas frases que cortam mais que faca, que eu deveria parar de sonhar com besteira e procurar um emprego de verdade, igual a gente normal. A minha prima, que trabalhava na loja dele como vendedora, concordou balançando a cabeça e disse que negócio de doce era coisa de mulher desocupada. Sentei ali mastigando a farofa e engolindo a humilhação junto, enquanto eles continuavam falando sobre como o comércio estava difícil e como eu não entendia nada de vendas. O meu pai, que sempre foi meio neutro nessas situações, apenas suspirou e mudou de assunto para o jogo do Flamengo. Mas eu vi no olhar dele aquela mistura de decepção e preocupação que todo pai tem quando acha que o filho está perdendo tempo com bobagem. Naquele momento, com o estômago embrulhado e o orgulho pisoteado, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia provar para eles que estavam completamente errados. Na segunda-feira seguinte, em vez de desistir, resolvi dobrar a aposta. Peguei os últimos R$ 500 que tinha na conta e investi tudo em ingredientes de qualidade superior. Passei a madrugada toda pesquisando receitas diferentes no YouTube e testando combinações que ninguém da minha cidade ainda tinha tentado. O meu apartamento pequeno virou um laboratório de doces, com panelas espalhadas pela cozinha e o cheiro de chocolate belga tomando conta de todos os cômodos. Criei um Instagram profissional e comecei a fotografar cada brigadeiro como se fosse uma obra de arte, usando a luz natural da janela e alguns truques que aprendi assistindo tutoriais online. Mas a primeira semana foi um verdadeiro desastre. Consegui vender apenas 2 caixinhas para a vizinha do lado, que comprou mais por pena do que por vontade mesmo. O WhatsApp buzinés que eu tinha criado com tanto cuidado ficava horas e horas sem uma mensagem sequer. Toda noite eu olhava para o celular esperando alguma notificação, mas só chegavam mensagens dos grupos da família falando sobre outros assuntos. A ansiedade estava me corroendo por dentro e eu comecei a questionar se meus parentes não tinham razão desde o princípio. Talvez eu realmente não soubesse nada sobre vendas, e talvez brigadeiro gourmet fosse apenas mais um sonho impossível de quem não aceita a realidade. Foi quando descobri algo que mudou completamente o jogo. A minha ex-namorada, que trabalha numa empresa de marketing digital, estava compartilhando as fotos dos meus doces nas redes sociais dela. Eu não sabia de nada disso, até que uma amiga em comum me mandou um print, mostrando os stories dela com uma foto dos meus brigadeiros e a legenda dizendo que eram os melhores que ela já tinha provado na vida. De repente, o meu celular começou a apitar sem parar, com dezenas de pessoas perguntando sobre preços e como fazer pedidos. O número de seguidores no Instagram saltou de 50 para mais de 500 em menos de 24 horas. Mas o que realmente me deixou de queixo caído foi descobrir que ela não estava fazendo isso por bondade ou nostalgia do nosso relacionamento. Numa conversa que tivemos pelo direct, ela me contou que estava ganhando uma comissão por cada cliente que indicava, através de um código promocional que ela havia criado por conta própria. Ela tinha transformado o meu negócio em fonte de renda extra sem nem me avisar, e o pior é que estava funcionando melhor do que qualquer estratégia que eu havia pensado sozinho. Fiquei dividido entre o orgulho de estar vendendo bem e a indignação de ter sido usado dessa forma, mas decidi que o importante era que o negócio estava finalmente decolando. Durante as próximas semanas, os pedidos começaram a chegar de forma constante. Eu estava trabalhando praticamente 24 horas por dia, dormindo apenas algumas horas entre um lote e outro de brigadeiros. As encomendas vinham de todos os cantos da cidade, e eu precisei contratar um motoboy para fazer as entregas porque não dava mais conta de sair de casa. O meu apartamento havia se transformado numa verdadeira fábrica de doces, com prateleiras cheias de potes de ingredientes e uma geladeira industrial que eu tive que comprar usada num grupo do Facebook. O mais impressionante era que as pessoas estavam dispostas a pagar o dobro do preço dos brigadeiros tradicionais pelos meus, apenas porque tinham sabores diferentes e uma apresentação mais sofisticada. Mas a reviravolta mais surpreendente ainda estava por vir. Numa tarde qualquer, enquanto eu embalava uma encomenda grande para um evento corporativo, recebi uma mensagem no WhatsApp de um número que eu não conhecia.
Era uma mulher que se apresentou como gerente comercial de uma rede de cafeterias que estava interessada em fazer uma parceria para vender os meus brigadeiros nas lojas dela. Ela havia descoberto o meu trabalho através de uma cliente que sempre comprava os doces para levar para o escritório e queria marcar uma reunião para discutir os detalhes. Eu mal conseguia acreditar no que estava lendo, porque essa rede tinha mais de 15 lojas espalhadas pela região metropolitana. A reunião aconteceu numa manhã de sexta-feira, num café chique no centro da cidade. Eu cheguei lá vestindo a melhor roupa que tinha, carregando uma maleta com amostras dos meus melhores sabores. A gerente era uma mulher elegante na casa dos 40, que falava de forma direta e profissional, mas demonstrava genuíno interesse pelo meu produto. Ela provou cada brigadeiro com atenção, fazendo anotações numa agenda de couro, e no final da conversa me ofereceu um contrato que mudaria completamente a escala do meu negócio. Eles queriam comprar 500 brigadeiros por semana para todas as lojas, com pagamento garantido todo dia 15. Quando saí daquela reunião, eu estava numa mistura de euforia e pânico. Por um lado, era a oportunidade que eu tinha sonhado desde que comecei. Por outro, eu não tinha estrutura nem conhecimento para produzir essa quantidade. Passei o fim de semana inteiro fazendo cálculos, pesquisando fornecedores e tentando entender como ia conseguir dar conta de tudo isso sozinho. Foi quando eu lembrei da minha irmã, que tinha formação em administração e estava desempregada há alguns meses. Ela sempre foi boa com números e organização, então decidi propor uma sociedade onde ela cuidaria da parte administrativa enquanto eu focava na produção. A reação da minha família, quando souberam do contrato, foi completamente diferente do que eu esperava. Em vez de ficarem felizes ou orgulhosos, eles demonstraram uma inveja mal disfarçada que me deixou realmente chateado. O meu tio, que tinha zombado do meu negócio há alguns meses, agora queria saber todos os detalhes sobre como eu havia conseguido essa parceria. Ele até sugeriu que eu poderia vender os brigadeiros na loja dele também, como se fosse um grande favor que estava me fazendo. A minha prima, que trabalha com ele, comentou que sorte sempre ajuda mais que competência, numa clara tentativa de diminuir o meu mérito. Mas o que mais me magoou foi a reação do meu pai. Durante um jantar em casa, ele me perguntou se eu não estava correndo riscos demais ao expandir o negócio tão rapidamente. Disse que conhecia várias pessoas que tinham quebrado por aceitar encomendas maiores do que conseguiam entregar, e que talvez fosse melhor eu continuar vendendo aos poucos, sem pressa. Eu percebi que, mesmo vendo o meu sucesso, ele ainda não acreditava completamente na minha capacidade de tocar um negócio sério. Era como se fosse mais fácil para ele aceitar que eu tinha dado sorte do que reconhecer que eu realmente sabia o que estava fazendo. Decidi que era hora de provar definitivamente do que eu era capaz. Aluguei um galpão pequeno num bairro industrial da cidade, comprei equipamentos profissionais e contratei 2 funcionárias para me ajudar na produção. A minha irmã montou um sistema de controle de estoque no computador e criou planilhas para acompanhar as vendas e os custos. Em menos de um mês, transformamos aquele espaço numa operação que funcionava como um relógio, produzindo milhares de brigadeiros por semana com qualidade constante. O mais impressionante era ver como tudo fluía de forma organizada, muito diferente da bagunça que era o meu apartamento nos primeiros tempos. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. Não só conseguimos atender o contrato com a rede de cafeterias, como também outros clientes corporativos começaram a nos procurar. Empresas faziam pedidos para eventos, festa de fim de ano e até mesmo para dar de presente para clientes importantes. O faturamento mensal subiu para um valor que eu nem sonhava alguns meses atrás, e pela primeira vez na vida eu estava conseguindo juntar dinheiro de verdade. Mais importante que isso, eu estava genuinamente orgulhoso do que tinha construído com as minhas próprias mãos. Foi exatamente nesse momento que descobri algo que mudou completamente a minha perspectiva sobre a minha família. Através de uma conversa casual com um fornecedor, fiquei sabendo que a loja do meu tio estava passando por sérias dificuldades financeiras. As vendas tinham caído drasticamente nos últimos meses e ele estava tendo problemas para pagar os funcionários em dia. O que me deixou ainda mais chocado foi saber que ele havia pedido dinheiro emprestado para vários parentes, inclusive para os meus pais, sem que ninguém me contasse nada. Toda aquela arrogância e desprezo que ele demonstrava em relação ao meu negócio era, na verdade, uma forma de esconder a própria insegurança. A situação ficou ainda mais clara quando a minha prima, que trabalhava na loja dele, me procurou para pedir emprego.
Ela explicou que o salário estava atrasado há 2 meses e que o ambiente de trabalho estava impossível por causa do estresse que o pai dela estava passando. Disse que sempre teve admiração pelo meu trabalho, mas que não podia demonstrar isso na frente do pai por causa do orgulho dele. Ela conhecia muito bem o ramo de vendas e poderia ajudar a expandir o negócio para novos mercados. Eu fiquei dividido entre a satisfação de ver quem tinha me desprezado agora precisando de mim e a genuína vontade de ajudar alguém da família. Conversei com a minha irmã sobre a situação e decidimos oferecer uma oportunidade para nossa prima. Ela começou trabalhando meio período, cuidando do atendimento online e ajudando com as vendas para clientes corporativos. O conhecimento que ela tinha sobre o mercado local foi muito valioso, e em pouco tempo ela estava contribuindo de forma significativa para o crescimento do negócio. Ver ela trabalhando com dedicação e entusiasmo me fez perceber que o problema nunca foi com ela, mas sim com o ambiente tóxico que o meu tio criava ao redor de si mesmo. Algumas semanas depois, numa reunião de família, finalmente tive a oportunidade de confrontar todas aquelas pessoas que tinham duvidado de mim. Não foi de forma agressiva ou vingativa, mas sim mostrando os números reais do que eu havia conquistado. Levei gráficos de vendas, fotos da nova estrutura e até mesmo alguns produtos para eles provarem. O silêncio na sala foi constrangedor, especialmente quando eu mencionei que o faturamento mensal do meu negócio já havia ultrapassado o da loja do meu tio. Não disse isso para humilhar ninguém, mas sim para mostrar que sonhos não são necessariamente bobagem quando são acompanhados de trabalho duro e dedicação. O meu pai foi o primeiro a se manifestar, pedindo desculpas pela falta de apoio e reconhecendo que eu havia provado estar certo desde o início. Ele admitiu que tinha medo de me ver fracassar e que por isso preferia desencorajar do que ver eu me machucar tentando algo que parecia impossível. Disse que estava orgulhoso não só do sucesso financeiro, mas principalmente da forma como eu havia lidado com as adversidades e construído algo sólido. Naquele momento, eu senti que finalmente tinha a aprovação dele, mas também percebi que já não dependia mais disso para me sentir realizado. O meu tio demorou mais para engolir o orgulho, mas eventualmente admitiu que havia subestimado o potencial do meu negócio. Ele até perguntou se eu não gostaria de fazer uma parceria, onde ele poderia ajudar com a parte de logística e distribuição. Eu agradeci a oferta, mas expliquei que já havia estruturado tudo de forma que funcionasse perfeitamente sem precisar de sócios externos. Não foi uma recusa por vingança, mas sim porque eu havia aprendido que independência é fundamental para manter o controle sobre aquilo que você constrói com as próprias mãos. A transformação mais significativa aconteceu na minha relação com a minha ex-namorada. Depois de meses trabalhando informalmente como influenciadora do meu produto, ela me procurou para propor uma parceria oficial. Queria se tornar gerente de marketing digital da empresa, usando os conhecimentos que tinha adquirido trabalhando na agência. A proposta era interessante, mas eu precisava ter certeza de que ela estava realmente interessada no negócio, e não apenas tentando se aproveitar do meu sucesso. Decidimos fazer um período de experiência, onde ela desenvolveria uma estratégia completa de marketing digital para os próximos 6 meses. Os resultados foram surpreendentes. Ela criou campanhas nas redes sociais que aumentaram significativamente o reconhecimento da marca, desenvolveu parcerias com influenciadores locais e até mesmo conseguiu que os nossos brigadeiros fossem destaque em alguns blogs de gastronomia. O faturamento subiu quase 50% em apenas 3 meses e ficou claro que ela realmente entendia do assunto. Mais importante que isso, nossa relação profissional estava funcionando muito bem, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Decidimos que ela se tornaria sócia minoritária, responsável por toda a área de marketing e comunicação. Hoje, quando olho para trás, percebo que a zombaria da minha família foi, na verdade, o combustível que eu precisava para provar minha capacidade. Se eles tivessem me apoiado desde o início, talvez eu não tivesse tido a mesma determinação para superar os obstáculos e construir algo realmente sólido. A experiência me ensinou que sucesso não é apenas sobre dinheiro, mas sobre persistência, capacidade de adaptação e principalmente sobre acreditar em si mesmo quando mais ninguém acredita. O meu pequeno negócio de brigadeiros não só superou as expectativas, como também me trouxe uma confiança que eu não sabia que existia dentro de mim. Atualmente, estamos planejando expandir para outras cidades da região e já recebemos propostas de franquia de várias pessoas interessadas em replicar o modelo.
A empresa que começou na minha cozinha agora emprega 12 pessoas diretamente e movimenta uma cadeia de fornecedores locais que também se beneficiam do nosso crescimento. Mais importante que os números, porém, é a satisfação de ter construído algo que traz alegria para as pessoas, porque no final das contas é isso que um bom doce faz: adoça a vida de quem o experimenta. A lição mais valiosa que aprendi foi que família nem sempre é sinônimo de apoio, e que às vezes é necessário provar seu valor para conquistar o respeito que você merece. Não guardo rancor de ninguém, porque entendo que cada um age conforme suas próprias inseguranças e limitações. O importante é que eu consegui transformar a dúvida em determinação e o descrédito em conquista. Hoje, quando nos reunimos para o almoço de domingo, as conversas são bem diferentes, e eu finalmente posso sentar à mesa sabendo que mereço estar ali como alguém que realmente deu certo na vida.